A gente vê o quanto está perto. Quando você tira uma nota em matemática no primeiro bimestre, 6, no segundo bimestre você tira um 9, a sua nota está dispersa que tanto? 3 pontos de diferença, né? Isso é dispersão. E aí a gente tem essa diferença em todos os dados que a gente coleta. Altura, peso, notas, e a gente consegue essa dispersão. Para conseguir essa dispersão, então, eu vou pegar o meu maior dado coletado, subtrair do menor. Aí eu descubro essa dispersão. Aí fala o seguinte: amplitude, variância e desvio padrão. Quero ver com vocês se a gente vai até na variância hoje. Aí fala que no capítulo anterior a gente estudou as medidas de tendência central, que foi a média, mediana e moda. Média é soma tudo e divide pelo quantitativo de parcelas. Mediana, a gente coloca os dados na ordem crescente ou decrescente, pega os termos centrais. Se for um quantitativo de dados par, soma os dois do meio, divide por 2 e acha a mediana. Se for número ímpar de dados, é só achar o termo do centro, né? A moda é aquilo que tem maior frequência. Elas recebem essa denominação porque nos fornecem informações sobre o centro de nossos dados. A média de seus valores, o valor que divide o conjunto de dados em duas partes iguais, que é a mediana, ou o valor que mais aparece entre os dados. Elas têm como objetivo concentrar os diversos valores sobre uma variável quantitativa em um único valor. Então, a gente tenta pegar todos esse conjunto de dados, centralizar eles em algum para dizer que é mais ou menos aquilo. A estatística não é 100% exata, né? É um dos motivos que eu não sou muito fã de estatística. Aí fala sobre a variável quantitativa em um único valor. Em outras palavras, elas produzem um único número que representa todo o conjunto. Então, eu tenho que escolher bem aquele número, eu tenho que chegar bem naquele número para ele representar todos os demais. Então, ele não pode estar exageradamente longe da realidade. Em algumas situações, isso fica fora da realidade. Quando a gente pega o número de 5 adolescentes de 12, 14 anos, junto com 2 pessoas de 92 anos e 82 anos. Se a gente fazer média, essas 2 pessoas que têm idades maiores, vai nos dar uma média que não fala sobre a realidade desses dados. Vai dar uma média aí, talvez, de 25, 24 anos. Aí seria a gente dizer que a maioria daquele grupo tem uma idade de 24. E uma pessoa de 12 para 24 é dobrar a vida. Aí não diz muito bem. Aí a gente tem que achar uma outra medida que diz melhor. Quando essa amplitude é muito grande, já pode descartar a média. Média não é o correto para a gente usar aí. Aí a gente tenta mediana, tenta moda, tá? Além da mediana e moda, agora nós vamos ver a variância e o desvio padrão também. As medidas de dispersão são utilizadas em situações quando as medidas de tendência central não são suficientes para retratar e discriminar diferentes conjuntos de dados. Observe a situação a seguir. Imagine que 2 alunos, João e Daniel. Daniel nem veio hoje, né? E nem está aqui na aula. Vai vir mais, né, gente? Estou de férias. Ele simplesmente olhou para mim ontem e falou: eu não vou ir para a escola mais. Tá certo. Não vai para os olhos, não vai para o não vai. Ele gosta só de férias. Tá certo, né? É melhor assim, cada um seguir o que gosta, fica mais feliz. Já fizeram 3 provas de matemática durante o ano. João conseguiu as notas. Olha as notas de João. 6, 5 e 7. Meninos, por favor. Enquanto Daniel as notas 3, 10 e 5. Apesar de ambas terem ficado com a média 6, aí o autor já falou que todos têm a média 6. Seria somar os 6 com 5 com 7 dividido para 3. E do outro aluno aí somar 3 com 10 e 5 dividido para 3. Daria média 6. As notas de Daniel são mais variadas.
estão mais distantes da média. Em outras palavras, estão mais dispersas. Elisa? Mas como quantificar essa dispersão? No decorrer deste capítulo, estudaremos as 3 principais medidas de dispersão: amplitude, variância e desvio padrão. Amplitude de um conjunto de dados quantitativo mostra a faixa de variação entre seus elementos. Se alguém quiser complementar, é pegar o maior dado menos o menor dado. A gente já falou isso algumas vezes. Se precisa de anotar ainda, vai nessa tarjinha e anota. É pegar o maior dado menos o menor dado. Aí achou a amplitude. Podemos analisar a dispersão de um grupo de dados calculando a amplitude, assunto já estudado no capítulo anterior. No caso de João e Daniel, o primeiro aluno teve uma amplitude de 2 nas notas. O primeiro era pegar o quê? A nota 7 menos 5, deu uma dispersão de 2, né? Já o segundo teve uma amplitude de 7 nas notas, já é bem maior. E aí nós vamos para a variância. É uma medida mais informativa quando comparada à amplitude. Então, ela vai falar melhor para a gente a realidade do que a amplitude. Uma vez que mostra o quanto cada um dos dados está disperso na média. Variância populacional é a razão. O que é uma razão, gente? Qual operação? É uma divisão. Então, é a razão, é a divisão entre a soma dos quadrados das diferenças entre cada dado e a média obtida pelo número de elementos do conjunto. Nessa tarjinha já explicou para a gente como que a gente vai calcular. Eu vou pegar os dados, calcular a média. Depois eu vou pegar cada elemento menos a média e elevar ao quadrado, somar tudo e dividir pelo tanto de elemento. Aí embaixo na 182, sendo x1, x2, x3, xn, os elementos do conjunto. Na página 183 vem mais detalhado. Além disso, é possível checar o valor da variância seguindo esses passos. Primeiro passo, encontrar a média aritmética dos dados. Segundo passo, calcular a diferença entre cada valor e a média aritmética. Terceiro passo, pegar esse resultado e elevar ao quadrado. Quarto passo, somar todos esses resultados do quadrado. Quinto passo, dividir o resultado da adição pelos números de elementos do conjunto. Ou seja, um conjunto de dados populacional. Se o conjunto for amostral, dividimos pelos números de elemento menos 1. Quando eu consigo pegar todos os dados, verificar dado por dado, a gente divide pelo quantitativo de elemento. Vou verificar 5 notas. Eu tenho a condição de verificar essas 5 notas? Sim ou não? Maria Eduarda? Tenho. Eu tenho domínio dessas 5 notas. Se eu for verificar a altura da população do Colégio Atos, eu tenho condição de verificar a altura de 1 por 1? É viável? Não é viável. Eu faço por amostra. Pego lá 5 alunos do 6º ano, 5 alunos de uma outra série, ou 3 de cada série, aí eu peguei por amostragem. Quando eu pego por amostragem, para a gente tirar uma parcela de erro, suponha que a gente pegou os dados lá 20. Então, eu teria que dividir para 20. Como é amostral, eu faço 20 menos 1. Por garantia de dados, tá? É o que está escrito nessa página, nessa parte cinza aí, e aí embaixo ele relembrou. Para voltar ao caso de João e Daniel, e calcular a variância das notas de cada um, para calcularmos a variância das notas de João, vamos seguir o passo a passo. Primeiro passo, encontrar a média aritmética do conjunto de dados. Quanto foi a média aritmética lá? Está lá no texto. Quanto? 6, né? A média aritmética 6. Então, está aí no primeiro passo, encontrar a média aritmética do conjunto de dados. Tanto no caso das notas do João quanto do Daniel, foi a média 6. Segundo passo, calcular a diferença entre cada valor e a média aritmética. Primeira nota lá dele foi qual?
6 menos a média 6 deu quanto? Segunda nota. 5 menos 6. Menos 1. Terceira nota dele. Menos a média. Quanto deu diferença? Deu 1, né? Terceiro passo, pegar essa resposta e levar ao quadrado. Mesmo que deu negativo, mas se eu for levar ao quadrado, ele vai ficar o quê? Positivo, né? Então, vamos lá no terceiro passo. A primeira resposta aí foi 0. 0 ao quadrado. Segunda resposta foi menos 1 ao quadrado. Terceiro deu 1 ao quadrado. Agora a gente vai somar esses valores. 0 mais 1 mais 1, 2. Quinto passo, você vai dividir esse resultado da adição pelo número de elementos do conjunto, já que é um conjunto de dados populacional. A gente verificou todas as 3 notas. Não foi a amostra. Dividindo 2 para 3 aí, deu quanto? 0,6 dízima periódica, né? Então, a variância da nota de João é aproximadamente de 0,6. Isso é o que a gente chama de variância na estatística. Página 183. Na 183, ele fez das notas de Daniel usando a formulazinha do livro. Variância é igual x1 menos a média ao quadrado, mais x2 menos a média ao quadrado, mais x3 menos a média ao quadrado, mais o xn, no caso aí, é só 3 notas, né? Esse n é a última nota. Dividido por n, que é a quantidade de notas. Variância. Primeira nota dele foi quanto? 3. Menos a média. Qual foi a média? Elevado ao quadrado. A segunda nota dele? 5 menos 6 ao quadrado. Terceira nota? 10 menos 6 ao quadrado. Dividido pelo quantitativo de dados, que eram 3 notas. 3 menos 6 dá 3. 3 ao quadrado deu quanto embaixo? 9. 5 menos 6. Menos 1 ao quadrado deu 1. 10 menos 6 ao quadrado, 16. Somando tudo deu 26, dividido por 3 deu quanto? A variância é aproximadamente 8,6. Isso é a variância, né? Portanto, a variância das notas de Daniel é 8,6. Analisando a variância das notas dos 2 alunos, podemos constatar o que havíamos observado ao verificar os elementos dos 2 conjuntos de dados. As notas de Daniel estão mais dispersas em relação à média que a nota de João. E aí a gente vai para o exercício na página 185. Comece aí. Sem ir lá no final do livro. Tenta resolver você mesmo. Maria Liz. Bora para a aula. Página 185. Vamos lá, no exercício da página 185. Número 1. Indique a qual medida de tendência central cada trecho do texto do início do capítulo se refere. Aí vem a parte do trecho, então não precisa a gente retornar lá. A letra A. A média de seus valores. A gente está falando de qual medida de tendência? Quais são as medidas de tendência que a gente tem? Primeira coisa é saber isso. Quais são as medidas? Média, mediana e moda. Quando falou a média de seus valores, a gente está falando de qual? Média aritmética. Responde então, média aritmética.
Número 1 é parar, né? Na letra B, o valor que divide o conjunto de dados em duas partes iguais. Qual é a medida de tendência? Que divide meus dados em duas partes iguais? Mediana. A mediana, você coloca os dados em ordem crescente ou decrescente, pega o termo central. Você dividiu esses dados em duas partes iguais. Dividindo essas duas partes iguais, o elemento central tem que estar bem parecido ao todo o conjunto de dados que a gente separou. Então, mediana. Pode ver? Sim. Um minutinho, tá? Eu não consegui olhar na prova ontem do Enem. Minha filha chegou bem tarde, mas ela comentou que caiu média, mediana, moda na prova. É uma matéria muito cobrada no Enem. Para quem for fazer Enem, a partir desse ano, vocês já poderiam fazer como Enem. Eu coloquei que fazer a partir do primeiro ano. Nono ano era muito ainda, não tinha uma maturidade suficiente. A partir do primeiro ano, eu coloquei para treinar. Primeiro, segundo, para chegar no terceiro. Eu conheço muito gente que está fazendo a prova. Como treineiro, né? Não. Algum tempo atrás, Pedro, tinha essa vantagem. Quem fazia podia acumular pontos. Aí eles tiraram. Não tem mais essa vantagem. Hoje só, tanto é que hoje você declara, na hora de fazer a matrícula que você está fazendo como treineiro, está ciente de que você não pode usar aquela nota. Vou ser muito sincero para você, Pedro. Conheço casos de aluno que fez, os pais entrou na justiça e conseguiu pôr o aluno na faculdade. Na minha opinião, é um prejuízo muito grande quando você põe o seu filho para pular etapa. Muito, muito grande. Minha filha passou por 2 escolas que a escola queria pular uma série para adiantar ela. Eu não deixei nenhuma vez. Não tem necessidade disso. A gente tem que ir de acordo com a nossa maturidade. Eu tenho uma aluna com muita dificuldade na escola de lidar. Ela se perde com o tempo, tem muito trabalho para entregar, ela se perde o tempo todo. É uma aluna muito educada, tem respeito, mas ela não dá conta de levar a vida. Eu sei da história dela que o pai está pensando em pôr ela para pular o 3º ano direto para a faculdade. A faculdade cobra muito mais do que uma escola. Como que um pai olha para o filho, sabendo que ele não dá conta de gerir e vai pôr no lugar mais complicado? Para mim, isso é um prejuízo muito grande, no meu ponto de vista. Como que é o ambiente? A faculdade não é aquele lugar que o professor não tem dó de você, ele não te conhece. Ele sabe do seu número. O aluno 22 está indo assim. O aluno 23 está indo assim. Ele não conhece você, não tem conhecimento. Ele não quer saber se o aluno está com o emocional abalado, não quer saber se o aluno está adoecido. Chegou nele, ó, o aluno está com atestado, ele tem direito a isso? Tá bom, ele vai querer fazer, pronto, tem a regra lá, fez. Não quer saber de nada. É igual o mundo trata a gente, Deus. É preparando a gente para isso. Quando você é o maior interessado, é você que se preocupa. Não precisa esperar pelo outro. Infelizmente, a realidade é essa. Na escola, a gente já tem um cuidado diferente. Você conversa com o aluno está mal, às vezes você chega perto do aluno, o que aconteceu? Às vezes você dá uma maleada, às vezes você deixa um trabalho para entregar depois. Eu não tem isso. E aí eu acho que, às vezes, tentar acelerar o processo é um prejuízo muito grande. Pessoal, vamos continuar lá?
C. O valor que mais aparece entre os dados. A moda, né? Então, a B foi a mediana. E a C é a moda. Dois. A tabela a seguir mostra a população de um clube de futebol nos últimos 4 campeonatos nacionais. Aí falou que mostra a pontuação, né? A pontuação. No ano de 2014, qual foi a pontuação? 54 pontos. 2015, 2016, 2017. Calcule a variância dos dados. Vamos lá. Vamos fazer direto pela formulazinha? Ou vocês preferem... Olha na página 183 e olha na 184. Qual que vocês acham que é mais tranquilo para a gente fazer? Do primeiro exemplo ou do segundo? Eu também prefiro o segundo. Beleza, a primeira coisa que a gente precisa saber é a média dessa pontuação. Então, vamos lá, o exercício 2 o exercício 2, nós precisamos calcular a média aritmética da pontuação. 54, vou colocar na vertical, 66, 50 e 58. Gabriel, você está com a calculadora? Acha que a gente aí na soma? 18. Vou dividir isso aqui pela quantidade de parcela, que é 4. Dá 5. Dá 5. Sobra 2. 22. Dá 7. 16. Vem do calculador? 22 por 4 é 20. Não, peraí. Aqui ficou errado a soma? Não. Tá certo? Ele é doido. Ela é doida, né? Vamos rever. Não, vamos rever. Dá 10, 18, sobe 1. 3 vezes 5, 15. Com 6, 21, 22. 22 dividido para 4 dá 5. Sobra 2, desce 8. 28 para 4 dá 7. Ficou certo. Então, nós já sabemos que a média aritmética, continuar de cá, é 57. Para a gente calcular a variância, chamar de BR, nós vamos pegar o primeiro dado menos a média. Qual foi a primeira pontuação? Então, vai ficar 54 menos 57 ao quadrado, mais a segunda pontuação menos a média ao quadrado, mais terceira pontuação menos a média elevado ao quadrado, mais quarta pontuação menos a média ao quadrado, dividido pelo quantitativo de pontuação. Quantas pontuações nós temos? Então, dividido para 4. Agora vamos lá subtrair. A variância é igual 54 menos 57. Então, é menos 3 ao quadrado. Mais 66 menos 57. 9 ao quadrado. Mais 50 menos 57. Menos 7 ao quadrado. Mais 58 menos 57. 1 ao quadrado. Dividido para 4. Por que aqui eu usei parênteses e aqui eu não usei parênteses? Paga o sinal, né? Se eu não usar parênteses, o menos não está elevado ao quadrado. Como ele precisa estar elevado ao quadrado, eu tenho que usar esse parênteses aí. Esther? Sei lá fora, bateu um papo na coordenação, deu banheiro. Tá acordado? Não? Então vamos lá.
diferenciação, então a variância é igual. Menos 9 ao quadrado, ou menos 3 ao quadrado? 9 ao quadrado. Menos 7 ao quadrado. 1 ao quadrado. Isso daqui divide para 4. Soma aí pra gente, Gabriel. Aqui, ó. 140. Correto? Professor, Foi. já que sempre que for algum número negativo vai estar entre parênteses elevado ao par, o resultado vai ser Sempre positivo. Isso porque aqui é par. Quer dizer que é o negativo 3 vezes o negativo 3. E na multiplicação negativo com negativo positivo. Tá? Divide aí, quanto dá? 35. 35? Aqui, ó. 9. Variância é igual a 35. Pediu para calcular a variância. Tá aí, então. É 35 mesmo? É. Bem simplesinho, não é? Seguindo passo a passo. Oi? É bem simplesinho. E a gente vai na página 186. Hoje é 29, né? Número 3. A clorofila é um pigmento presente em todas as plantas e é usado como indicador da qualidade da água em lagos e reservatórios. Quanto mais clorofila há, mais pura está a água. Porque a presença desses pigmentos indica uma grande quantidade de nutrientes provenientes de dejetos dispensados na água, propiciando o crescimento dessas plantas e tornando-a imprópria para o consumo. A tabela a seguir mostra a concentração de clorofila A em microgramas por litro de água, em 5 diferentes pontos de coleta de reservatório de funil, no município de Itatiaia, no Rio de Janeiro. Pontos de coleta. O ponto 1 teve quanto aí de clorofila? Micrograma, né? Por litro. Ponto 2. Ponto 3. Ponto 4. Ponto 5. Calcule a variância entre os dados. Mesma coisa que a gente fez atrás. Primeiro passo, o que nós temos que saber? A média. Então, vamos lá fazer essa média. Professor? Oi. Pelo que deu aqui, parece que a média deu. A média deu quanto? Deu 182. Correto. Me fala quantos. Página 186. Exercício 3. A média aritmética. Pedro, fala para mim quais são os dados aí. 166. 144. 144. 300 e? 6. 158. 143. São só esses? Pessoal aqui dá 10, 16, 19, 20, 21. Sobe 2, né? Aqui deu 10, 15, 19, 20, 21 de novo. 2, 3, 5, 7, 8, 9. Tá certo, Pedro? E aí nós vamos dividir isso por quanto? Por 5, 2, 3, 4. Dá 1. Uma vez 5 para 9, 4. Desce 1. Dá 8. 40 para 41, desce 1.
Então, aqui nós temos que a média aritmética é 182,2. Aqui na variância, a gente vai continuar pegando o primeiro valor, menos a média, elevando ao quadrado. A variância são modelos matemáticos que se fazem para conseguir um dado mais preciso, tá? Então, é uma modelagem. Então, aqui para calcular a variância. Primeiro dado, 166. Menos a média. Quanto é a média? 182,2 e ele eleva ao quadrado. Segundo dado lá, menos a média, 182,2 ao quadrado. Terceiro dado, 306 menos a média elevado ao quadrado. Próximo dado, 152 menos 182,2 ao quadrado. Por último, 143 menos 182,2 ao quadrado. Esse que nós vamos dividir por quanto? É por 5? São 5 dados? Então, nós temos aqui que a variância é... Gabriel, ajuda aí nesse com vírgula aí, quanto vai dar? 182,2 menos 176. Menos 16,2 ao quadrado, mais, aqui, Gabriel, 144 a 8. 144 menos 182,2. Quanto? 38, negativo, né? Vírgula 2 ao quadrado. Mais 306 menos 182,2. 123. Ficou certinho, meu? Ao quadrado. Subtrai 152 menos 182,2. Dá menos? Menos quanto? 30. Ficou certinho, Gabriel? Ficou certo? E o último ali, 182,2 menos 143. 39. Ficou certo, Gabriel? Todos aí que você gostou? Vocês não entendem direito, sabe? De algum barulho. Variância. Gabriel, põe aí 16,2 ao quadrado. 200 e 62,44. Ficou certo? Mais 38,2 ao quadrado. 1.400,24. Certo, Gabriel? Mais 123,8 ao quadrado. 15.326,44. 30,2 ao quadrado. 912,04. 39 ao quadrado. 1.500 alguma coisa? 1.576,36. 33,64. Tá certo? Isso daí nós temos que dividir por quanto? Por 5. Gabriel, soma pra gente. 7
Você soma de 2 em 2? 1000. Então vai, soma direto pra gente. Tá na calculadora mesmo? Você quer que eu dividir? Tá, beleza. Quanto é? 9.000. Vírgula 8. Agora, quando a gente digitar assim, 3.899,36. Então, essa é a variante. Deu certo aí, Gabriel? Resposta final? 38,99,36. Deu certo? Conseguiu certo? Eu não. Gabriel, eu não sei, porque no ensino médio eu trabalho a parte de trigonometria, não é álgebra. Não sei como é que tá. Isso daí como professor de álgebra. Mas geralmente trabalha assim enquanto está fazendo na sala de aula, e quando vai para a prova a gente coloca um número que é possível do aluno fazer rapidinho lá, ou até mentalmente mesmo. Só que aí dentro da sala de aula a gente trabalha com qualquer realidade. E se fosse, imagina, sabe esses laboratórios que faz teste de solo, teste de água, eles trabalham com isso. Aí é claro que eles vão lá com todo o equipamento, né? Computador, software, calculadora, mas lá na prática é outra situação. Né? Aqui é para a gente aprender. Depois que você aprendeu o sinal e aplicar, se você for no mercado de trabalho isso aqui, você vai usar toda a ferramenta e aparato que você tem lá. Tá? Meninos, vamos lá ver o que fica para casa? Quarta-feira eu vou dar uma olhada geral no livro de vocês, tá? Então, estou avisando hoje, porque quarta-feira a gente vai fazer uma geral aí. Oi? Sim. Os meninos de casa aí, vou compartilhar a tela com vocês. Anotado aqui agora não. Anotado agora não. Meninos para casa, para 187, 188. Tiago, minha aula ainda não terminou. Pode voltar para o seu lugar. Marcos, também?
Meninos, não tem folha para chamada, então não vou fazer chamada. Os meninos de casa aí já anotou a tarefa de casa? Então tá bom. Tchau, os meninos de casa. Até quarta-feira.